Aleluia, Senhor, santo, santo é o teu nome, Deus. O Senhor é grande, Pai. Declare isso, que o seu Deus, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é santo, digno de honra, de glória. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Glórias a Deus, que bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam
em união, diz a palavra do Senhor. Que bom é que você está aqui nessa noite, que bom é que você largou um pouquinho a sua casa, a sua zona de conforto, para estar conosco, celebrando, cultuando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Deus abençoe você grandemente e fale o teu coração nessa noite. Queridos, existe em nossos dias um tipo de teologia que eu tenho falado nas minhas aulas pela manhã e até nos cultos à noite. Um tipo de teologia que afirma que o crente não pode passar por situações adversas. Um tipo de teologia que afirma que o crente não pode sofrer, que o crente não pode ficar doente e não pode ter nenhum tipo de tribulação. E essa teologia vai contrariar tudo aquilo que a palavra nos ensina e tudo aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos. Uma teologia que vai contrariar aquilo que a Bíblia diz. A palavra deixa claro até que a forma mais comum que Deus usa para amadurecer o crente, para provar o caráter do crente, é por meio da provação. A gente sabe disso, está na palavra. Tiago capítulo 1 e outros textos mais vão dizer isso. Então tentar fugir da provação, tentar escapar das provas da vida, atenta para cá, tem gerado uma geração de crentes mimados. Tem gerado uma geração de crentes que abandonam a fé por qualquer coisinha. Uma geração de crentes que sai da igreja por coisas tolas. Alguns até que voltam para o mundo com poucas dificuldades. Porque não estão preparados para enfrentar as provas da vida. Então a palavra nos mostra que as provações aconteceram com o Senhor Jesus. Jesus foi provado. E as provações também acontecerão conosco. Mas a palavra nos ensina a permanecer, a prevalecer diante das provações. Vejamos o que a palavra nos diz nesta noite, por meio da provação, Deus amadurece o crente. Abramos então nossas Bíblias em João capítulo 18, dos versículos 12 ao versículo 14. João capítulo 18, dos versos 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Amém. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, venha a ser pregada com clareza, exposta com clareza, Pai. Que ela possa alcançar os corações, o coração da igreja nessa noite. Que nós possamos compreendê-la sem obstáculos, sem barreira. E possamos tornar a nossa prática de vida semelhante àquilo que ela nos ensina. É o que eu te oro, Pai, te agradeço desde já. Me usa como instrumento para edificar a vida dos meus irmãos. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.
Então vamos lembrar aqui de algumas situações, onde foi que nós paramos, né, antes do aniversário da igreja. A gente estava trabalhando os capítulos finais do livro de João. Vamos lembrar de algumas coisinhas aqui, né? Onde nós paramos foi no Getsemane. E ali no Getsemane, a guarda do templo, juntamente com os soldados de Roma, né? E eu vou falar um pouquinho disso depois, porque a religião judaica nesse período era uma religião que estava nas mãos de Roma. Por isso, então, João vai declarar que eram dois tipos de soldados: eram as guardas do templo, mais os soldados de Roma, que foram para prender Jesus, orientados, encaminhados por Judas Iscariotes, o traidor, que foi levá-los até onde Jesus costumava ir com os seus discípulos. Então ele sabia que Jesus está naquele lugar, porque Jesus sempre estava naquele lugar. Então é para lá que ele vai com os soldados, sabendo que o encontraria ali. Pedro vai tentar esboçar uma reação naquele momento. Ele saca a Bíblia diz que é uma espada, mas talvez seja uma faca de peixeiro, né? Pedro era pescador. Aquela faca pequena, né, de 20 centímetros de lâmina, e partiu para cima do oficial e tirou-lhe a orelha. Então logo mostra que Jesus o repreende porque Pedro não havia compreendido o projeto de Deus. Jesus mostra que aquilo que estava acontecendo precisava acontecer, para que a obra soberana de Deus fosse realizada. E Pedro estava tentando impedir o plano de Deus quando ele age daquela maneira. E Jesus então, o repreende dizendo: baixa a tua espada. É necessário que isso aconteça, porque esse é o plano de Deus. Então nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, eles vão mostrar que antes da chegada dos guardas, antes que os guardas chegassem no Getsemane, Jesus teve alguns períodos de oração. Aqui, grave essa informação. Antes dos guardas chegarem no Getsemane, Jesus teve alguns períodos de oração. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Amém? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus orando para fazer a vontade do Pai. Mais adiante, vamos ver o versículo 42. Diz assim a palavra: e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Jesus orou mais de uma vez nesta noite, antes dos guardas chegarem no Getsemane. Ele teve um período de oração, se preparando para o que ia acontecer logo mais, preparando o seu espírito para poder passar pela cruz, para poder passar por toda aquela humilhação que ele passou. Então, naqueles momentos, a palavra diz que Jesus viveu uma forte tensão emocional, talvez como nenhum de nós tenha experimentado. Eu sei que todos nós já passamos por problemas, por aflições que às vezes tiram o nosso sono,
Problemas que às vezes a gente fica muito preocupado e desgastado emocionalmente, mas eu creio que nenhum de nós teve a experiência que Jesus teve. A palavra diz em Lucas, veja lá comigo, Lucas 22, 43 e 44. Olha o que está escrito. Lucas 22, versículos 43 e 44. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, diz a palavra. Jesus estando angustiado. Ele orou ainda mais intensamente, mais um período de oração. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Nenhum de nós teve nada parecido com isso na vida. A ciência prova que realmente é possível isso acontecer. Num estado de nervosismo muito grande, de tensão nervosa muito grande, os vasos arrebentam e a pessoa pode suar sangue. Mas esse é um caso extremo. São casos raros em que isso já aconteceu. É necessário estar muito angustiado, muito nervoso, muito tenso para acontecer um fenômeno desse. Então eu creio que nenhum de nós experimentou um sofrimento emocional desse grau. A gente já sofreu, já teve tribulações, mas a ponto de suar sangue, de se arrebentarem os vasos, nenhum de nós passou por isso. Então Jesus naquele momento estava tenso, estava angustiado, e ele faz o que? Se prostra ao chão, orando ao Senhor, buscando a face de Deus. E isso é fundamental. O Senhor Jesus teve períodos de oração antes de ser preso, preparando-se para aquela prisão. Então Jesus derramou todo o seu coração diante do Pai, levando ao Pai toda a sua angústia como homem, todos os seus medos. E ele foi fortalecido, ele foi confortado, diz a palavra, pelo anjo do Senhor que estava ali com ele. Então, esse tempo de oração de Jesus foi fundamental para lhe dar tranquilidade e firmeza para poder cumprir o plano de Deus e para poder enfrentar a hora mais difícil da sua vida, que está aberto. Então, quando os guardas vieram juntamente com Judas, o traidor, Jesus estava agora tranquilo. O momento de estresse dele foi ali, na oração. Ali ele se derramou diante de Deus. Ali ele colocou sua angústia, seu sofrimento diante do Senhor. Quando os guardas chegam, Jesus já está tranquilo. Não tem mais o que temer. Então ele já havia recebido o conforto do Pai, o consolo do Pai. E no seu coração agora não tinha mais angústia, não tinha mais medos, não tinha mais temores. Ele estava agora sereno. Tinha a certeza de que Deus estava no controle da sua vida, do começo ao fim, de tudo que estava acontecendo. E a partir de então começa a jornada de sofrimento de Jesus. É uma jornada de dor, de humilhação. Mas esse era o plano de Deus para Jesus. Que ele sofresse, que ele morresse em favor de todos aqueles que creem. Se você crê em Jesus, ele morreu por ti. Ele morreu em teu lugar. Então nós podemos afirmar que devemos nos prostrar diante da bondade de Deus para estarmos de pé diante das provações da vida. Amém, irmão? Devemos nos prostrar primeiro. Quem quer ficar de pé nas provas da vida tem que primeiro se prostrar para Deus. Essa é a regra. Foi isso que Jesus fez. Quando os guardas chegam, ele está firme. Mas antes ele havia o quê? Buscar o Pai em oração. Esse é o segredo. Essa é a regra.
E as provações da vida se apresentam aqui nesse texto de duas maneiras, aliás. Primeira, por meio da vaidade humana. A primeira prova que Jesus enfrenta é a prova da vaidade dos homens diante dele. Então vamos lembrar que Jesus estava no Getsêmani com os seus 11 discípulos, né? Judas estava do outro lado. Jesus estava buscando o conforto do Pai quando chegaram Judas e os guardas para o prender. E João vai deixar claro que não era meia dúzia de soldados que foram prender Jesus. João vai usar a palavra destacamento. E destacamento quer dizer uma grande quantidade de soldados. Era muito homem para prender Jesus. Eram soldados, tanto judeus quanto romanos, que estavam ali para prender um único homem. Prender um único homem. No capítulo 18 de João, no versículo 3, veja lá comigo. João 18, 3. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. Então está aí, a quantidade de guardas era grande. Era muito homem para prender um único homem, que era Jesus. Então João faz questão de estabelecer a diferença entre dois tipos de guardas. Ele vai falar que havia os guardas, os soldados, que eram soldados romanos, e também havia os guardas enviados pelos fariseus, pelos sacerdotes, os guardas do templo. Então ele faz questão de dizer que eram dois tipos de guarda, era muita gente para prender um homem só. E por que dois tipos de guarda? Vamos lembrar de novo, nesse período, a religião judaica estava completamente corrompida. Era tão corrompida que o sumo sacerdote era colocado pelo Império Romano. Quem colocava o sacerdote agora, nesse período de Jesus, era o Império Romano que dizia: esse cara vai ser sacerdote, esse aqui vai sair. Isso nunca tinha acontecido no judaísmo. Mas no primeiro século estava sendo assim. O Império Romano colocava e tirava o sacerdote a hora que queria. De tão corrompida que estava a religião nesse momento. Então, o sumo sacerdote, na verdade, era um tipo de fantoche de Roma. Ele fazia o que o imperador queria. Então, por isso que vão soldados judeus e soldados romanos, porque os judeus estavam... A religião judaica estava nas mãos do Império Romano. Então, João também nos diz que esses homens foram buscar Jesus armados. Era muito homem armado, para pegar um homem só, desarmado. João vai dizer isso. Vamos ver em João 18, versículo 3, parte B. Era um destacamento de soldados, levando tochas, lanternas e armas. Eles estavam prontos para uma caçada. Parece que eles iam pegar um bandido perigosíssimo. E não era o fato. Então, a gente vê, primeiro, a quantidade de soldados. E a quantidade de armas que eles estavam levando, que era bem desnecessário. Então, eles foram preparados para travar um combate, como se Jesus fosse uma espécie de guerrilheiro, uma espécie de homem perigoso daquele período, que não era verdade. E a palavra deixa claro que Jesus, em momento nenhum, ofereceu resistência. Pelo contrário, Jesus voluntariamente se entregou, porque ele tinha plena consciência de que estava sendo realizado o plano soberano do Pai naquele momento. Ele sabia que
aquilo tudo culminaria onde? Na cruz. E a cruz havia sido preparada para Jesus desde a eternidade. Ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. A cruz sempre esteve no caminho de Jesus. Ele sabia disso. Então ele sabia que tudo aquilo, o desfecho final daquilo tudo, ia ser na cruz. Então ele se entrega voluntariamente, porque esse era o plano. Então os guardas vão além disso. João vai dizer, vamos agora para o versículo 12, João 18, 12. Vamos entrar no texto de hoje agora. Assim, o destacamento, ele vai usar mais uma vez a mesma palavra, o destacamento de soldados, com o seu comandante, aparece um comandante agora, que não tinha aparecido até então na história, e os guardas dos judeus prenderam Jesus e amarraram-no. Aparece um comandante na história, que não tinha aparecido ainda, e o procedimento deles, de prender Jesus, amarrar, e sendo que Jesus já tinha falado que ia se entregar. Estou aqui. A mim que não se procuram, não tem nada. Às vezes vão lá e prendem Jesus e amarram, parece coisa meio que cinematográfica ali. Então tudo isso, João nos faz ver que tudo isso aqui, é vaidade humana. Vaidade do homem. É o homem que não precisa mostrar. É o ser humano querendo aparecer. Tudo isso é orgulho do coração do homem. Então João vai retratar mais uma vez aí o destacamento dos soldados. Vai mencionar agora um comandante da guarda do templo. E é para mostrar o quê? A desproporcionalidade. Tudo isso aqui para pegar um único homem. Não é proporcional. Ele mostra que eles fazem tudo isso diante do homem que não mostrou reação em momento nenhum. Pelo contrário, ele pacificamente se entrega. Mas eles o prendem, o amarram e o levam, estão lá com tocha, com arma, com um monte de coisa. Para que isso? Jesus se mostrava um homem completamente inofensivo diante dos guardas. João 18:8, olha lá o que está escrito. Respondeu Jesus: já lhe disse, sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Está aqui, estão me entregando. Vocês querem? É comigo o problema, está aqui. Não tem nada, eu vou sem resistência. Mas eles foram lá com arma, com tocha, amarraram Jesus. Jesus já havia até repreendido Pedro pela violência. Quando Pedro ataca o oficial, Jesus manda ele baixar a arma. João 18, 10 e 11. Veja comigo. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Então ele deve ter repreendido Pedro pelo ataque. Os outros evangelhos vão dizer que ele até curou o soldado. Então não tinha reação nenhuma de Jesus. Mesmo assim eles foram com truculência levá-lo preso. Então essa demonstração sem sentido de poder empreendida pelos soldados nada mais é do que vaidade humana. É fruto de corações orgulhosos que querem mostrar para o mundo que tem algum tipo de poder, usando de forma desnecessária a autoridade que tem. Isso está aí para nós como reflexão nessa noite. Assim como foi com Jesus, Deus pode nos provar, nos fazendo lidar com pessoas orgulhosas e com pessoas vaidosas. Assim como foi com o nosso Senhor, Deus pode nos provar, colocando diante de nós, para trabalhar, para lidar com pessoas vaidosas. É evidente que a finalidade é diferente. Jesus passava por essa situação
porque era o plano salvífico de Deus. Mas nós podemos passar por situação semelhante por outro motivo, para Deus transformar o nosso caráter. Às vezes Deus quer nos quebrar, e Ele vai usar a pessoa vaidosa e orgulhosa para fazer isso. Às vezes Deus quer moldar o nosso caráter e vai usar alguém orgulhoso, alguém vaidoso para fazer isso com a gente. Para que o nosso caráter venha a ser transformado, ou então Deus quer nos usar para transformar o caráter daquela pessoa. Mas é projeto de Deus. Muitas vezes Deus vai nos levar a lidar com pessoas vaidosas, com pessoas orgulhosas, porque Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida. Ele quer trabalhar em nós. Ou Ele quer trabalhar por meio de nós na vida de alguém. Então, para lidar com esse tipo de vaidade humana, é necessário, aprendamos com Jesus agora, é necessário estarmos em oração. Em oração. Como o Senhor nos ensinou. Do contrário, a gente vai ficar aborrecido com aquela pessoa, a gente vai perder completamente a paciência e não vamos aprender nada com isso. Vamos ser reprovados na prova que Deus está dando para nós. Por isso que é preciso estar em oração como Jesus esteve, para poder lidar com essas situações. Tem que estar em oração. Para poder ficar de pé diante da prova, tem que se prostrar diante de Deus. Senão a gente não consegue fazer isso. A nossa carne vai querer brigar com aquela pessoa, vai querer lutar, vai querer contender. Por isso tem que estar em oração. E temos que tomar cuidado, irmãos. Agora, um alerta para nós. Temos que tomar cuidado para que essa pessoa vaidosa e orgulhosa não seja a gente mesmo. Porque às vezes o vaidoso somos nós. Às vezes o orgulhoso somos nós mesmos. Então que nós possamos evitar a vaidade e o orgulho no nosso coração. Tem um ditado popular que diz: você quer saber quem é a pessoa, dá poder para ela. Isso é certo. Tem pessoa que às vezes é humilde, é pacífica, e quando de repente consegue um cargo maior na empresa que trabalha, consegue um nível maior de escolaridade, começa a empinar o nariz. É ou não é? Às vezes orgulhosos somos nós. Deus quer tratar isso na gente. Deus quer tratar esse orgulho em nós. Tem gente que até por causa de um cargo na igreja, não fazia nada na igreja e foi escolhido para um cargo X na igreja. Pronto. É a vaidade da pessoa. Cuidado para que esse orgulhoso não seja nós. Porque senão a gente vai estar parecendo com os soldados que prenderam Jesus e não com Jesus. A minha meta, o meu alvo é parecer com Jesus, não com os soldados. Mas quando a vaidade toma conta do meu coração, eu fico mais parecido com os soldados que estavam lá, que amarraram, que prenderam, que foram com tocha, são vaidosos. Eu me pareço mais com os soldados e menos com Jesus. Mas a minha meta é ser mais parecido possível com Jesus. Jesus é o nosso exemplo máximo de conduta, e a palavra me garante que Ele foi humilde até o final. Ele deixou a sua glória no céu e veio para morrer numa cruz como homem, porque Ele se humilhou. É assim que nós devemos ser. Então que esses orgulhosos, que esse vaidoso não sejam nós mesmos. Às vezes Deus quer tratar exatamente isso em nós. Então vamos vigiar a nossa própria vida. E a segunda forma pela qual as provações se apresentam diante de nós é por meio da injustiça. Primeiro pela vaidade, segundo pela injustiça. O relato de João prossegue mostrando para onde os guardas levaram Jesus. Vamos ver João 18:12. João 18:12.
E o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Então vê bem o que está escrito aí. Eles levam Jesus primeiramente para Anás. Isso quer dizer que depois ele ia ser levado para outros lugares. Depois disso aqui. E o que acontece realmente é isso. Então essa descrição ela vai mostrar o nível de decadência do sistema religioso judaico. Aquela religião estava na bancarrota, na decadência total. Por quê? Esse texto vai mostrar que aquela religião tinha duas lideranças. Uma era Anás e a outra era Caifás. Isso nunca aconteceu na história dos hebreus. Sempre houve somente um sumo sacerdote, uma pessoa só mandava. Mas aqui o texto dá a entender que haviam duas cabeças mandando. Isso mostra que essa religião estava completamente corrompida. Não era mais a mesma do Antigo Testamento. Aqui já era outra coisa. Bom, o que acontecia nesse período, como já foi mencionado, o sumo sacerdote não precisava ser necessariamente da linhagem de Arão, como sempre foi. O sumo sacerdote sempre era da descendência de Arão. Era um levita da descendência de Arão. Sempre foi assim. Mas nesse período do século I, não era exatamente assim. Como eu já falei, é o Império Romano que escolhia quem ia ser o sacerdote. Não podia ser qualquer um. Virou bagunça. Não era mais descendente de Arão, era qualquer pessoa podia ser o sumo sacerdote. Então vai dizer aqui o texto que Anás era sogro de Caifás. Esse Anás já havia sido sumo sacerdote no passado. Entre os séculos 6, os anos 6 e 15 depois de Cristo, Anás foi sumo sacerdote. Ele já havia sido sumo sacerdote. Mas João vai dizer que naquele ano o sumo sacerdote era Caifás. Ok? Só que todo sistema corrompido, ele acaba tendo uma certa disputa de poder. Isso acontece em todo lugar. Quando um sistema se corrompe, acaba havendo disputa de interesses, de poderes, coisa que no princípio não tinha, mas depois passa a ter. Então esse Anás não era mais sumo sacerdote, mas a influência dele pairava no sinédrio. Sabe aquele camarada que não está mais, mas ele fica ali por trás, dando as ordens, dando as cartas? É isso que estava acontecendo aqui. Ele não era mais sumo sacerdote, mas por trás ele estava o quê? Manipulando o sinédrio. Ele não era mais de fato, né? Mas por trás, a influência dele permanecia, dando ordens, resolvendo o que não era para resolver, né? O Caifás vivia à sombra do Anás. Quem mandava, na verdade, era Anás, que era o mais velho. Então, durante esse tempo, o sacerdócio girou ao redor da família de Anás. Era um filho dele que era sacerdote um ano, depois era o outro filho, depois era o genro. Girava em torno dele o sacerdócio. Por quê? Ele estava nas mãos do Império Romano, ele fazia o que Roma queria. E Roma deixava ele lá. Ele coloca o teu filho, coloca depois o outro filho, coloca o teu genro, e vai deixando. Era um jogo político que estava por trás do sinédrio. Porque aquela região estava completamente corrompida. Né? Quem dava a última palavra no sinédrio era o Anás. Então Lucas vai dizer uma coisa bem interessante. Veja lá comigo em Lucas 3, versículo 2. Olha o que Lucas vai dizer. Esse texto aqui é bem curioso. Lucas 3, 2. Só parte A do texto, tá?
Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Como assim? Tinham 2 sumos sacerdotes? É isso que ele está dizendo. Porque um era o de fato, o outro era que estava sempre por ali, andando. A sombra dele estava ali. Era quem mandava de verdade, era o Anás. O Caifás era o escolhido sacerdote, mas quem mandava por trás era o Anás. Então era um sistema completamente corrompido, politizado já nesse momento. Não tinha mais nada de Deus nessa religião, era política. Então essa estrutura de disputa de poder mostrava a decadência do sistema religioso de Israel, que acabou se tornando mais um partido político, uma estrutura política, do que uma estrutura que servia para ensinar a palavra de Deus. Agora virou algo para se perpetuar no poder, porque eles ganhavam com aquilo ali. O sumo sacerdote se beneficiava com as ofertas. Por isso que Jesus vai lá expulsar os vendedores do templo, havia todo um esquema por trás daquilo ali, que ele se beneficiava. Então ele queria sair do poder. Ele queria se manter ali, se perpetuar, igual como acontece hoje nos nossos dias, não é muito diferente do que nós vemos hoje. Então, só lembrando aqui que Jesus, ele foi diversas vezes acusado pelos líderes religiosos de passar por cima da lei. E foi diversas vezes acusado de descumprir a lei. Eu já mencionei isso aqui em outra pregação. Ele foi questionado quando ele perdoou os pecados de um paralítico. Ele foi acusado de blasfêmia. Ele foi acusado quando ele comeu com pecadores, nós falamos até sobre isso hoje pela manhã. Quem é esse que come com pecadores? Ele foi acusado por não jejuar, em Marcos 2, de 18 a 22. Porque os seus discípulos comiam espigas no sábado, colhiam espigas no sábado. Ele foi questionado quando ele curou um homem de mãos atrofiadas no sábado. Está quebrando a lei. Mas por outro lado, Jesus também acusou os líderes judeus. Denunciou que eles eram hipócritas. Que eles falavam aquilo que não faziam. Então veja bem, olha aqui o quadro. Uma decadência religiosa. Jesus sendo acusado pelos líderes religiosos, e por outro lado, ele também acusando os líderes religiosos. Você acha que isso aqui termina bem? Claro que não. Então João mostra que já havia no coração de Caifás o desejo de matar Jesus. Jesus comprou briga com a religião judaica. Caifás já ficou planejando a morte de Jesus. Versículo 14, vai lá comigo, João 18, 14. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. O que ele está ensinando aqui? Ele já queria matar Jesus fazia tempo. Estava esperando só uma deixa para isso acontecer. Então, esse Anás era tão influente nesse período que Jesus é levado primeiramente para Anás. Olha isso. O sumo sacerdote era Caifás. Mas quando os guardas prendem Jesus, levam ele para onde? Para a casa de quem? Do Anás. Porque a influência dele era muito forte nesse tempo. Ele que mandava em tudo. Então Jesus ele vai lá para ser interrogado por Anás. Um interrogatório prévio. Um interrogatório arbitrário. Porque é na casa do Anás. Isso não podia acontecer. Estava tudo errado. Então ele é levado para a casa de Anás. Os outros evangelhos não narram essa parte, tá? Os evangelhos sinóticos narram somente o interrogatório lá por Caifás, no Sinédrio. Mas João entra com essa informação, dizendo, antes de chegar no Sinédrio, ele foi levado para a casa do Anás,
teve um interrogatório prévio que não podia ter acontecido. Então João mostra esse trecho que os outros evangelhos não mostram. Que primeiramente ele foi para a casa do Anás, sendo interrogado, depois foi diante de Caifás. Para um interrogatório de verdade, né? Digamos assim. Então esse interrogatório prévio de Jesus era completamente arbitrário, completamente injusto. Não podia ter acontecido isso. Não estava nos conformes da lei, esse interrogatório prévio. Ele não tinha caráter formal. A gente vai ver esse texto depois, lá mais para frente, no capítulo 18. Mas nós não vemos aqui Jesus em momento nenhum reclamando ou se queixando por estar sendo injustiçado. Por quê? Porque ele mantinha os olhos o tempo todo no plano de Deus. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era injusto? Era. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Era certo aquele interrogatório? Não. Mas nada foge do controle de Deus. Foge do nosso, de Deus não. Então, querido, Deus muitas vezes nos leva a experimentar situações onde nós seremos injustiçados. E mais, atentem para o que eu vou dizer agora, mais e mais os crentes vão ser injustiçados nesse mundo. Já estão sendo. E mais vão ser. Jesus já havia alertado os seus discípulos com relação a isso. Nós já lemos essa passagem aqui. Em João 15, do 18 ao 21, o Senhor fala para os seus discípulos: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão as de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Já havia alertado isso, vocês vão ser injustiçados. E mais, nós já estamos vendo casos que a igreja vem sendo injustiçada, crentes vem sendo injustiçados. Isso é promessa de Deus, isso vai ter que se cumprir. Mas se nós quisermos ficar de pé diante dessas situações de injustiça, devemos antes nos prostrar para Deus em oração. A gente não pode combater essa situação com as armas do mundo. Nós temos que orar por essa situação. Pedir força para o Senhor, revestimento da parte de Deus, firmeza, segurança, para Deus não nos deixar vacilar os pés diante da injustiça, da confrontação. E vamos lembrar que o mesmo Deus que fortaleceu Jesus diante das suas provações é o mesmo Deus que nos fortalece e não nos abandona. Quando nós oramos a Ele, Ele nos fortalece. Ele enviou o anjo, que pode ser uma pessoa, pode ser em sentido figurado. Envia alguém para nos fortalecer, como Ele fez com Jesus, para nos confortar, para nos consolar, para acalmar o nosso coração. E por outro lado, irmãos, que não sejamos nós o agente de injustiça, de arbitrariedade. Que nós possamos ter sempre o caráter de Cristo em nós. Que possamos ter sempre Cristo como exemplo de retidão moral, de justiça e de santidade. Então, para nós encerrarmos aqui nessa noite, quantas pessoas nós conhecemos que acabam sucumbindo diante das provas? A provação vem e a pessoa joga a toalha. Muitos saem da igreja. Alguns acabam se entregando aos vícios como válvula de escape.
porque está com muito problema, está passando por provação. E alguns chegam a tirar a própria vida diante da prova. Lembremos que Deus também provou Jesus. Deus colocou Jesus diante de situação de vaidade, diante de situação de injustiça. E Jesus se manteve de pé. E se manteve firme. Sabe por quê? Porque antes ele havia se prostrado diante de Deus. Esse é o segredo. Então que nós possamos entender que só vamos conseguir enfrentar de pé as provações que Deus coloca diante de nós, com a firmeza que Jesus teve, se antes nós buscarmos o Senhor em oração, prepararmos a nossa vida em oração, nos prostrarmos diante dele. E existe em nosso tempo um falso evangelho danoso, que não prepara o crente para a provação. É um falso evangelho que eu preguei ontem até, inclusive, que não nos prepara para situações adversas. Mas o que a palavra nos ensina não é que as provas vão deixar de acontecer, não é que não vai ter mais provação. A palavra não ensina isso. Mas ela ensina a buscarmos força, paz, alegria, aonde? No Senhor. É isso que ela ensina. Não é que não vai ter mais problema, mas me ensina onde é que eu busco força para enfrentar o problema. Quem? Deus. Jesus fez isso. E assim nós o que? Conseguiremos enfrentar as provações com a serenidade com que o Senhor Jesus enfrentou. Amém? É isso que a palavra quer nos ensinar. É possível passar de forma serena? É. Aonde? Buscando força de Deus. Foi assim que Jesus fez. Se manteve o tempo todo tranquilo, ciente do controle de Deus, do plano de Deus, porque antes havia buscado a face do Senhor em oração, se preparando para aquele momento. Aprendemos com Jesus. Nos preparemos para a provação, para as batalhas, aos pés de Cristo, aos pés do Senhor Deus, como Jesus fez, prostrado, orando, buscando força, colocando diante do Senhor a nossa angústia, a nossa provação, nossos medos, e deixando que Ele coloque em nós a sua paz, a sua alegria, o seu conforto. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Que Deus possa consolar o nosso coração nessa noite. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, quão precioso é o Senhor Jesus. Que exemplo maravilhoso o Senhor Jesus nos dá. Que lição preciosa nós aprendemos nessa noite da parte de Deus. Que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, antes da provação, antes da prisão, buscou o Senhor em oração. Teve períodos de oração, onde Ele derramou o seu coração diante do Pai, onde Ele levou ao Pai a sua tristeza, a sua angústia, a sua provação, onde Ele levou diante do Pai tudo aquilo que lhe afligia, mas saiu daquele momento renovado pelo Senhor. Jesus teve um conforto da parte de Deus, teve um consolo da parte do Senhor, para poder se manter de pé diante dos seus algozes. Aprendamos com Jesus. Senhor, nos ensina a nos preparar em oração, Senhor. Nos ensina, Senhor, que não é que as provas vão deixar de acontecer, porque elas virão. Mas nos ensina, Senhor, a nos preparar para essas provas.
a buscar a Tua face em oração, Senhor, a clamar a Ti antes que elas venham, para que nós possamos ficar de pé diante das adversidades. Oh Deus, cuida, Pai, do nosso coração. Não nos deixa perecer, Senhor, diante das provas. Não nos deixa, Deus, ser sucumbidos, ó Pai, pelas provações, mas que nós possamos passá-las de pé, resistindo firmemente, tranquilamente, como o Senhor Jesus passou. Que Cristo venha ser o nosso exemplo maior de conduta, de tranquilidade, de paz diante das provas. Cuida, Pai, do nosso coração. Cuida, Pai, do coração da Tua igreja, Senhor. Eu não sei as provações que os irmãos passam. Eu não sei as provas que tem cada um que está aqui nessa noite, mas o Senhor sabe. Nos ensina, Pai, a buscar a Tua face em oração, para vencê-las. É o que eu te peço nessa noite. Me ensina, Pai, a cada dia mais buscar a Tua face em oração, para poder estar firme na hora da prova. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Deus. E amém. E graças a Deus, e que Deus conforte o seu coração, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você pode sentar? E vamos passar agora para um outro período muito especial do nosso culto. É o período da ceia do Senhor.